Salve, galera! Bem-vindos a mais uma conversa aqui sobre fé e vida. Hoje o papo é renovação, vinho novo em odres novos. Será que a festa chegou ou a gente está perdendo ela? Opa, pessoal, e aí? Prontos para, desenrolar a palavra de hoje? Sabe aquela sensação de que a gente precisa mudar algo, mas fica aquele receio do novo, né? Do desconhecido? Total. E o evangelho de hoje, a liturgia toda, na verdade, parece que toca bem aí. Pois é. Será que a gente está aberto para a novidade radical que Jesus traz? Ou, sei lá, a gente se apega demais ao conhecido, mesmo que já não sirva mais, né? Exato. Aquela coisa do sempre foi assim. É essa tensão, né? Entre o que a gente já conhece, a nossa tradição pessoal, talvez, e o chamado de Cristo para algo, completamente novo. Vamos investigar isso juntos? Bora. Começa com uma história e tanto lá em Gênesis, né? A primeira leitura. Sim, Gênesis 27, aqueles versículos 1 a 5 e depois 15 a 29. É a famosa cena da Rebeca e do Jacó. Isso, enganando o Isaac, que já estava idoso, cego, para que o Jacó recebesse a benção no lugar do Esaú. Nossa, uma trama bem humana, né? Cheia de falhas mesmo. Totalmente, mas mostra que Deus age mesmo por caminhos que a gente não espera, sabe? Surpreendentes. E é interessante como o Salmo 134, o 135 responde a isso. Sim. Mesmo com essa confusão toda na família, o salmista louva a Deus que, olha só, escolheu para si a Jacó. Pois é. Isso ressalta muito a soberania de Deus, né? Os planos dele vão se cumprindo apesar das nossas limitações, dos nossos erros. Exato. Aí a gente chega no Evangelho. Mateus 9, 14 a 17. Isso. Os discípulos de João Batista chegam para Jesus e questionam, né? Olha, por que nós e os fariseus jejuamos tanto e os teus discípulos não? Uma pergunta direta. E a resposta de Jesus é um divisor de águas. Ele se apresenta como o noivo. Exato. Isso muda tudo. Ele fala, como é que os amigos do noivo podem ficar de luto enquanto o noivo está com eles? A presença dele é festa, é alegria. Mas ele também adianta, né? Que vai chegar o tempo em que o noivo será tirado deles. Aí, sim, eles vão jejuar. E conclui com aquelas imagens fortes. Ninguém usa remendo de pano novo em roupa velha. Nem coloca vinho novo em odres velhos, senão rasga tudo, né? Perde o vinho e o odre. Aqui está o ponto central, eu acho, que conecta tudo. Assim como Deus agiu de forma inesperada lá com Jacó, sim, Jesus é a novidade absoluta. Ele é o vinho novo, o reino de Deus que chegou. E essa novidade é tão potente que não cabe nas nossas velhas formas de pensar, de viver, nos nossos odres velhos. Exige transformação, odres novos para um vinho novo. Mas transformar o quê, né? Às vezes a gente pensa só nos pecados óbvios, vícios. Verdade. Mas acho que vai além, né? Os odres velhos podem ser até coisas boas, tipo seguranças que a gente criou, modos de rezar, de servir. Que foram úteis um dia. Exato. Mas que a gente se apega tanto que acaba impedindo a graça nova que Deus quer dar. É mais sutil, né? É bem mais sutil. É um chamado para rever nossas estruturas internas mesmo. Que mentalidades, que medos, sabe? Ou até comodismos. Impedem a gente de viver essa alegria transbordante do reino. Essa festa das bodas com o noivo. Exato. Não é só remendar a vida antiga, é ter a coragem de, abraçar o novo que Cristo oferece. Uma mentalidade nova, um coração novo. É sei lá, imagina alguém que ganhou um smartphone top de linha. Mas insiste em usar só para fazer ligação e mandar SMS, como fazia no celular antigo. Nossa, perfeito exemplo. Perde todo o potencial, toda a novidade. Pois é. Assim somos nós quando recebemos a graça imensa de Cristo, esse vinho novo. E tentamos encaixar na nossa rotina de sempre, no nosso odre velho, sem deixar que ele realmente expanda a nossa vida. E olha que interessante, essa busca por renovação não é só teoria. Hoje, a igreja celebra Santo Antônio Maria Zaccaria. Sim, um padre italiano lá do século XVI. Ele foi um grande exemplo de alguém que buscou odres novos para o tempo dele. Fundou congregações. Inovou na pastoral, né? Especialmente com as famílias. Foi um pioneiro nisso. Exatamente.
Ele percebeu que para o evangelho florescer, precisava renovar não só as estruturas de fora, mas principalmente o coração das pessoas. Um exemplo prático disso que a gente está falando. Totalmente conectado. E falando em conectar, o Catecismo da Igreja Católica também ilumina isso. Onde exatamente? Lá nos parágrafos 306 e 307. Explica como Deus, na sua providência, guia tudo com sabedoria, com amor. E realiza os seus planos mesmo através das nossas falhas. Como na história do Jacona. Mostra que Deus é maior que os nossos tropeços. Que bom saber disso. Dá uma paz, né? Com certeza. E sobre a novidade de Cristo, aí a gente pode olhar para os parágrafos 541 a 546, mais ou menos. E o que eles dizem? Mostram que o reino de Deus, que Jesus inaugurou, é essa realidade transformadora mesmo. É o vinho novo. Não é só um ajuste, então. Não. É o cumprimento que exige da gente uma resposta nova, uma abertura constante para sermos transformados por ele. Precisamos desses odres novos, sabe? Um coração disposto. Então, assim, a mensagem forte que a igreja traz pra gente hoje é essa dupla: confiança na condução de Deus, mesmo quando os caminhos parecem tortos. Isso. E o reconhecimento de Jesus como a novidade, aquela que muda tudo. Perfeito. A presença dele nos convida a uma conversão contínua, a deixar que ele renove os nossos odres. Para quê? Para podermos viver a alegria plena do encontro com ele, o noivo. Fica então a pergunta para nossa semana, para nossa reflexão pessoal. Qual será? Que odre velho, talvez um comodismo na fé, um medinho de se comprometer mais, ou até uma forma de pensar que já ficou ultrapassada, que odre velho eu preciso ter a coragem de deixar para trás, para viver a festa com Jesus hoje. Pensem nisso, pessoal, e peçam essa graça da renovação. Contem com a gente na próxima conversa para continuarmos crescendo juntos nessa caminhada. Não desanimem de buscar o novo de Deus. Isso aí. Até lá, fiquem com Deus.